Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de Fundamentos de Programação em R. No último vídeo nós introduzimos o conceito de vetores, que são essa estrutura de dados que pode conter vários elementos em uma série. Nós vimos como indexar esses vetores, ou seja, como extrair elementos específicos desses vetores. E no vídeo de hoje nós vamos ver mais alguns conceitos relacionados aos vetores, como a gente pode melhorar ainda mais esse processo de indexação desses vetores e como realizar algumas outras tarefas relacionadas a eles. Eu vou abrir o meu R aqui no terminal, vou digitar R, então vai se abrir e eu vou digitar Ctrl L para limpar a minha tela e a gente poder iniciar os trabalhos do vídeo de hoje. Nas últimas aulas a gente tem trabalhado com uma base de dados ou com um conjunto de dados com o vetor Nile, que contém os registros de 100 anos do fluxo de água do rio Nilo. Se eu rodar aqui o nome desse meu vetor, e a gente já tem trabalhado com esse vetor, a gente já se familiarizou com ele de algumas formas, a gente vê que tem de fato aqueles 100 elementos, do elemento 1 até o elemento 100, e no último vídeo nós vimos como indexar esses elementos e nós fizemos algumas perguntas de pesquisa e tentamos responder a partir da indexação. Hoje, a pergunta de pesquisa que eu proponho, dando continuação com esses dados do Nilo, vamos supor que a gente tenha interesse em saber em quantos anos o nível de água excedeu 1.200. A unidade a qual está registrado esses dados é 10⁸ metros cúbicos, e isso a gente pode ver pela documentação desse nosso vetor. Se a gente escrever, como nós vimos nas últimas aulas, ponto de interrogação e o nome do objeto ao qual eu quero ver a documentação, então interrogação Nile, se eu rodar isso aqui eu posso ver que de fato tem a documentação desse dataset, desse conjunto de dados. Ou seja, fala que é o fluxo do rio Nilo. Na descrição diz medidas do fluxo anual do rio Nilo de 1871 a 1970 em 10⁸ metros cúbicos. Essa é a unidade qual está registrada. A forma como a gente usa é através do nome, Nilo, e o formato é uma série de elementos de comprimento 100, e isso a gente já checou, inclusive nos vídeos passados. Então, como a gente pode descobrir em quantos anos aqui nesse vetor, ou seja, em quantos registros o nível da água excedeu 1.200? Para isso, eu vou introduzir uma nova função aqui para vocês, que é a função sum, que a gente pode utilizar quando trabalha com vetores. Para isso, vamos trabalhar com um vetor um pouco menor de início. Então, a gente já sabe que a função C pode ser usada para concatenar ou combinar elementos a fim de criar um vetor próprio nosso. Ou seja, se eu usar a função C e aqui dentro colocar os argumentos 5, 12 e 13 e der um Enter, eu vou criar um vetor com os elementos 5, 12 e 13. Caso eu queira somar todos esses elementos, ou seja, eu quero somar 5 com 12 com 13, eu quero somar todos esses elementos e ter o resultado retornado para mim, eu posso usar a função sum. E é exatamente esse o propósito dessa função. Então, se eu colocar esse mesmo vetor que eu criei ali acima, 5, 12 e 13, e rodar isso daqui, o R vai me retornar 30, que é igual a 5 mais 12 mais 13. Certo? Essa aqui é o primeiro exemplo prático que a gente está vendo nos vídeos de composição de funções. No primeiro vídeo dos primeiros passos, eu citei para vocês lá que quando a gente usava o print, que é a função de impressão no console aqui no R, juntamente com a função min, pedindo a média aritmética do vetor Nile, isso aqui era já uma composição de funções, porque eu primeiro avalio a função mais interna, ou seja, eu peço a média aqui desse vetor de dados Nilo, e então eu imprimo
usando como saída, como entrada da função print, a saída da função min com o argumento naill. E aqui, nesse comando sum, acontece a mesma coisa. Eu vou primeiro utilizar a função C para combinar os elementos 5, 12 e 13, e a saída disso, que vai ser um vetor de comprimento 3, eu vou utilizar como entrada para a função sum, que realiza então a soma dos elementos desse vetor. Então, sempre que a gente tem uma composição de funções, a função mais interna aqui, mais de dentro, vai ser avaliada primeiro, e a última função a ser avaliada vai ser a que está por fora, cobrindo o restante das outras funções. A gente pode aninhar quantas funções a gente quiser, certo? Então vamos retornar agora à nossa pergunta, que é quantos registros aqui do vetor de dados do Nilo tiveram valores acima de 1.200. Se eu começar a olhar aqui os valores individualmente, eu vejo que tem alguns, 1.210, 1.230, 1.370 e por aí vai. Mas seria muito oneroso, e principalmente se eu tivesse um vetor de dados com um comprimento muito maior, se eu tivesse 1.000 registros, 10.000 registros, seria inviável eu realizar essa contagem na mão. Então a forma como eu posso fazer isso, utilizando a função sum, é usando então a função sum e colocando aqui dentro qual que é essa expressão lógica, ou seja, essa condição que eu quero testar. Nesse caso é aonde o vetor, o elemento do vetor reuni-lo é maior do que 1.200. Vou dar um enter aqui e a resposta para a nossa pergunta, então, quantos registros superaram o valor de 1.200 aqui entre esses 100 registros? Foram 7. Poxa, Bruno, mas por que isso funciona? Como assim? Eu coloco uma expressão aqui e ele me retorna um número, uma contagem? Por que isso acontece? Vamos entender fazendo uso de um exemplo um pouco menor e mais simples. Então, eu vou retornar para aquele vetor que eu usei para introduzir a soma para vocês e vou atribuir ele agora com um operador de atribuição que a gente viu no último vídeo como que utiliza, ou seja, eu vou criar um objeto chamado x contendo um vetor com os elementos 5, 12 e 13. Agora, se eu escrever x aqui, esse objeto vai ser printado ou impresso na minha tela. Então eu tenho aqui um vetor de comprimento 3 com os elementos 5, 12 e 13. Vamos supor que eu quisesse saber aqui qual a quantidade de elementos aqui desse vetor que é maior do que 8, por exemplo. Então eu tenho aqui o 12 e o 13, ou seja, eu gostaria de ter a resposta de 2. Eu quero saber que 2 elementos desse meu vetor de comprimento 3 têm valores maiores do que 8. Se eu utilizar essa expressão solta aqui no meu console, ou seja, x maior do que 8, que é algo semelhante com o que eu fiz ali, eu só não estou incluindo a função sum, mas para a gente entender passo a passo o que o R fez para fazer aquele cálculo naqueles dados do reuni-lo, se eu utilizar x maior do que 8, o R vai me retornar, e aqui a gente introduz um novo conceito, um vetor lógico. O que é um vetor lógico? É um vetor que pode assumir apenas dois valores, o valor de verdadeiro, que seria true em inglês, ou o valor de falso, que seria false. Aqui a gente tem então um valor lógico para cada um dos elementos. O que o R fez? Poxa, eu poderia pensar, olha, isso aqui deveria dar um erro, porque se eu tenho um x que tem 3 elementos e eu estou comparando com uma coisa que é um número só, por que isso funciona? Isso acontece por conta de uma propriedade que o R tem chamada de reciclagem. E esse é um recurso que a gente tem dentro do R para trabalhar com os vetores. Basicamente, o que o R vai fazer aqui é replicar esse 8 para fazer uma comparação com cada um dos elementos do meu vetor. Então, o que o R vai fazer aqui vai ser comparar esses valores um por um. Ou seja, ele vai checar o primeiro elemento. 5 é maior do que 8? Não é. Então, ele vai me retornar o valor de falso. 12 é maior do que 8? É maior do que 8. Ele vai me retornar o valor de verdadeiro.
E a mesma coisa acontece para o último elemento aqui de valor 13, que é maior do que 8. Então seria a mesma coisa do que eu fazer essa comparação, por exemplo. C, 5, 12 e 13, e aqui eu estou declarando explicitamente esse vetor para que fique mais claro o que o R está fazendo, maior do que 8. Mas o que o R está fazendo por trás é replicando esse 8, ou seja, reciclando esse 8. Então ele vai fazer o seguinte, 8, 8, 8. Ele vai reciclar esse 8 até bater o comprimento do vetor o qual eu estou querendo comparar. Então vocês podem ver que o resultado dessa expressão aqui e dessa expressão aqui é exatamente o mesmo resultado. Porque por detrás dos panos o que o R está fazendo é replicando esse número que eu tenho aqui, 8. Um detalhe ainda mais de baixo nível seria entender que esse 8 aqui, ele nada mais é do que um vetor de comprimento 1. Ele é um vetor que tem apenas um elemento. A gente não tem números individuais dentro do R, mas sim a gente tem vetores de comprimento 1. Então, por isso que essa propriedade da reciclagem ela é possível. Então, seria a mesma coisa também do que eu fazer essa comparação. O que acontece é que esse 8 é replicado até o comprimento desse meu primeiro vetor. E aí, vamos limpar aqui, eu tenho meu vetor x, eu fiz a comparação x maior do que 8 e eu recebo então um vetor lógico. E por que quando eu utilizo o sum em cima desse vetor lógico, da resposta desse vetor lógico, eu recebo um número que resulta dessa soma? Isso acontece porque o R, assim como na maioria das outras linguagens de programação, ela vai tratar o true e o false, o verdadeiro e o falso, como 0 e 1, respectivamente. Então, sempre que eu tiver um falso e sempre que eu tiver um true, o falso vai ser interpretado pelo R, quando eu quiser realizar alguma operação numérica com esse vetor lógico, como 0, e o true, o verdadeiro, vai ser interpretado como 1. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse vetor false, true, true, e eu realizo a soma desse vetor, o que o R vai fazer vai ser, olha, eu vou somar 0 desse falso, somado a 1, dá 1, mais 1 desse outro true, dá 2. E essa mesma coisa acontece quando a gente faz essa operação no vetor de dados do Rio Nilo. Então, se eu usar Nile maior do que 1200, o que vai ser retornado para mim é um vetor de 100 elementos do tipo lógico. Ou seja, eu vou ter aqui false, 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 aqui tem um true, ou seja, aqui tinha um valor maior do que 1200, falso, 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 true. E quando eu utilizo a função da soma nesse vetor lógico, todos os true se transformam em 1 e todos os false se transformam em 0. E eu consigo então saber que existem 7 valores aqui que respeitam essa condição onde o registro do fluxo de água era maior do que 1200. Então eu tenho 7 trues aqui. Se eu pausar, vocês podem pausar se vocês quiserem, contar aqui a quantidade de trues que a gente tem nesse vetor, e aí vocês vão conferir que existe de fato 7 verdadeiros nesse vetor. Então é por isso que funciona a combinação da soma juntamente com um vetor que é lógico. E aqui acontece a mesma coisa quando a gente usa o Nile maior do que 1200, que eu vou ter esse 1200 replicado para cada uma das comparações. Então o que o R vai fazer aqui é checar lá, o primeiro elemento, 1120 é maior do que 1200? Não é, então ele vira false. 1160 é maior do que 1200? Não é. Então esse valor ele é reciclado para ser comparado com cada um dos elementos do meu vetor. Ok? Espero que tenha ficado claro. E a gente pode passar então para mais uma pergunta. A gente pode tentar aprofundar essa pergunta. A gente já conseguiu responder, então, que existem 7 anos aqui, 7 registros que apresentaram um fluxo de água um nível maior do que 1200. Mas eu posso ter a seguinte pergunta: quais que foram esses anos? Em que anos que isso aconteceu? Ok?
E a forma como eu posso fazer isso é introduzindo mais uma função, a função which, que aí a gente vai retornar, a gente pode usar essa mesma expressão, ou seja, nile maior do que 1200, a gente vai fazer essa comparação para cada um dos elementos, e eu posso usar a função which. E se eu colocar essa expressão aqui dentro, o que vai acontecer é, o R vai me retornar agora, não a soma, mais, porque eu não estou utilizando a função sum, mas ele vai me retornar os índices. O que são os índices, a gente já viu, são as posições dos elementos em um determinado vetor. Então eu sei aqui que o quarto elemento tinha vamos pegar o vetor aqui para a gente fazer essa checagem. O quarto elemento tinha um valor maior do que 1200, vamos ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, 1210, de fato. O oitavo elemento também, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1230, está correto. O nono também, 1370 e por aí vai. Então a gente sabe que o quarto, o oitavo, o nono, o 22º, o 24º, o 25º e o 26º elementos tinham valores maiores do que 1200, ok? Se a gente quiser saber o ano, a gente pode simplesmente somar isso, porque a gente sabe o ano de início. Então eu sei que o primeiro elemento aqui se refere ao ano de 1971, o segundo 72, o terceiro 73 e eu sei que o quarto elemento então aqui 1874. Então eu sei que esse é um dos anos, depois eu sei que 1878 foi um outro ano, 1879 aqui e por aí vai. Então essa forma é uma forma que a gente poderia utilizar com o which para descobrir quais são as posições dos elementos no meu vetor que respeitaram, ou seja, que tiveram essa expressão que eu testei como verdadeira, ou seja, que tiveram um valor de registro maior do que 1200 dentro do meu vetor. Então eu sei que são essas posições aqui. E vocês percebam que o número de elementos aqui, o número de posições que eu tenho, que respeitaram, são exatamente o número que eu retive de resultado da minha soma, né? A quantidade de elementos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esses são as 7 posições dos 7 elementos, os 7 registros que eu tenho maiores do que 1200. A gente poderia armazenar esses índices também em um objeto. Então, por exemplo, maiores que 1200, eu poderia criar um objeto com esse nome e colocaria aqui o resultado de which nile maior do que 1200. Se eu imprimir esse meu vetor, eu vou ter aqui os índices, então que tem os registros maiores do que, com fluxo maior do que 1200. E eu poderia pedir o comprimento desse objeto, que nem eu comentei para vocês. E a gente vai ter aquele mesmo resultado que a gente teve lá com a função sum. Ou seja, comprimento de 7. Ou seja, eu sei que tem 7 elementos aqui nesse meu vetor de posições que respeitaram a condição. 7 elementos com fluxo maior que 1200. Ok? E eu poderia também utilizar esse meu vetor aqui de maiores que 1200 para filtrar a minha base de dados. Então eu poderia pegar aqui nile e filtrar com esse vetor que eu tenho aqui das posições maiores que 1200, ok? Por que isso funciona? Porque seria a mesma coisa do que eu fazer a indexação que a gente viu no vídeo passado. Ou seja, eu poderia colocar explicitamente aqui os valores 4, 8, 9, 22, 24, 25 e 26. E eu vou ter exatamente os mesmos elementos. Aqui, então, eu nada mais fiz do que uma indexação pela posição, pelo índice dos meus elementos. Então, eu vou ter aqui os 7 valores que foram maiores do que 1200. Ok? Eu poderia também economizar algumas linhas de código, algumas dedadas no teclado e compor esse filtro, essa indexação diretamente, ou seja, eu pegaria o meu vetor nile e dentro dos colchetes eu colocaria diretamente a minha expressão nile maior que 1200 e aqui eu teria exatamente o mesmo resultado, mas eu acabei pulando algumas etapas
e filtrando diretamente esse meu vetor com a expressão que eu quero. Ou seja, eu peguei todos os elementos de Nile, aonde Nile, ou seja, onde o valor desse fluxo de água é maior do que 1.200. Então aqui eu poupei um pouco de esforço. Ok? Uma dica que é muito importante, não só nessa aula, mas em qualquer outra aula, que é sempre que vocês tiverem alguma dúvida de qual que será o comportamento do R a partir de algum determinado comando ou chamando alguma determinada função, testem, realizem os seus próprios experimentos e se acostumem a fazer isso. Muitas vezes a gente vai ter dúvidas em relação a como que o R vai se comportar ou o que ele vai retornar quando a gente rodar algum determinado comando. Vocês não podem ter medo de quebrar alguma coisa, porque dificilmente vocês vão conseguir realizar alguma operação aqui que vá afetar o computador de vocês de alguma forma ou a própria análise de vocês, principalmente quando vocês estiverem dentro desse contexto de aprendizado. Então, eu sugiro e reforço e encorajo vocês que vocês realizem os próprios experimentos e sempre que vocês tiverem alguma dúvida do que o R vai retornar, testem, rodem e vejam se vai dar um erro, se vai retornar o que vocês imaginaram ou vai retornar alguma outra coisa. Essa é uma das principais formas das quais a gente consegue aprender aqui dentro de programação, é com a prática, colocando a mão na massa. Se vocês só assistirem os vídeos, provavelmente vocês vão conseguir reter muito menos informação do que se vocês rodarem isso na própria máquina de vocês e realizarem os próprios experimentos. Quero, por último, introduzir mais um conceito em relação à indexação dos vetores, que é o seguinte. Vamos criar um pequeno vetor aqui, com os elementos 5, 12 e 13, que a gente já tinha, e adicionar mais um elemento 8, certo? Então a gente tem aqui um vetor de comprimento 4, com os elementos 5, 12, 13 e 8, ok? Eu quero introduzir para vocês mais um recurso que vocês podem usar para indexar vetores. A gente aprendeu até então que a gente pode indexar a partir da posição, então se eu quiser o segundo elemento aqui, eu vou ter retornado o 12. Se eu quiser, por exemplo, o segundo e o quarto elemento, eu posso pegar e criar um vetor aqui dentro dos meus colchetes e colocar C, abre parênteses, 2, 4, 2,4, fecha parênteses, e aqui eu vou ter o segundo, ou seja, e o quarto elemento, o 12 e o 8. Mas a gente também pode fazer uso do que a gente chama de índices negativos. E o índice negativo, ele nos remete à subtração, né? E a gente faz o uso do hífen, que nem a gente faz na subtração aqui dentro do R. E a forma como a gente faz isso é utilizando então a mesma notação com o nome do nosso vetor, os colchetes, e aqui dentro a gente pode colocar também índices negativos. O que é índice negativo? É colocar um sinal de menos, ou seja, um hífen, antes do índice, ou seja, da posição que eu quero interagir, que eu quero remover. Então, o índice negativo ele é usado para remover. Eu tenho então esse meu vetor com valores 5, 12, 13 e 8, e o primeiro elemento é o elemento 5. Vamos supor que eu quisesse remover esse primeiro elemento. Eu poderia fazer da seguinte forma: x, abre colchetes, menos 1, fecha colchetes, e aqui eu tenho só o segundo, o terceiro e o quarto elemento, ou seja, o 5 foi removido, certo? Claro, o 5 não foi removido do meu vetor, ou seja, se eu digitar x aqui, o 5 ainda está aqui. Por quê? Porque eu não reatribuí esse meu objeto. Se eu quisesse salvar esse resultado, eu teria que fazer o seguinte: x, utilizar o meu operador de atribuição e escrever x, abre colchetes, menos 1, fecha colchetes. Aí sim eu atribuiria, ou eu poderia colocar isso em outro objeto, por exemplo, objeto y. E agora eu tenho aquele objeto já indexado, ok? Eu tenho com o 5 fora desse vetor. Ou seja, a gente pode utilizar esses índices negativos para remover elementos de um determinado vetor, e a gente pode também utilizar isso com mais de um índice negativo, não precisa necessariamente utilizar um. Vamos supor que eu quisesse remover o primeiro e o último elemento. De que forma eu faria isso? Eu poderia utilizar x
E aí eu criaria esse novo vetor e aqui dentro eu colocaria menos 1, vírgula, menos 4. Se eu rodar isso daqui, eu vou ter somente esses elementos centrais aqui, removendo o primeiro elemento e o quarto elemento. Percebam que o R vai fazer essa operação ao mesmo tempo. Ele não vai primeiro remover o primeiro elemento, 5, e depois tentar remover um quarto elemento, que já não existiria mais. Ele vai remover a partir da posição a qual o meu vetor se apresenta no momento em que eu rodei esse comando, essa função. Certo? Então, essa é mais uma forma a qual a gente pode indexar. A gente não precisa necessariamente só extrair os elementos, mas a gente consegue deletar, remover elementos usando essa sintaxe dos índices negativos. Espero que vocês tenham aprendido mais alguns conceitos relacionados a vetores. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre data frames e introduzir essa nova estrutura de dados aqui dentro do R. Mas enquanto isso, sugiro que vocês pratiquem alguns dos conceitos que a gente viu até então e desejo a vocês uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!